Fala galera, beleza? Eu sou o Eric, começando mais um episódio de podcast. Gostaria de agradecer o Podcamp da IMA por mais essa oportunidade. E hoje, um episódio mais do que especial. A minha convidada é a Lia Silva, mentora do Caminho da Graça. Lia, seja bem-vinda e obrigado por ter aceitado esse convite. Obrigado Eric. É um prazer estar aqui. Me apresentar um pouquinho, né? Meu nome é Lia, eu sou mentora do Caminho da Graça. Mas antes de ser mentora do Caminho da Graça, eu sou a mãe do Eduardo. O Eduardo tem 13 anos, nós moramos em Paulínia. E eu cheguei a ser mentora do Caminho da Graça um presente. Mas eu sou formada em letras e estou estudando psicanálise agora. Então, trabalho como tradutora, como revisora de livros. E gosto de gente, né? Acho que é por isso que eu fui estudar psicanálise, porque eu gosto de gente. Excelente, Lia. E ser mentora do Caminho da Graça tem muito a ver com gente, né? Sem dúvida. Eu posso dizer que estive presente algumas vezes, né? No Caminho da Graça. É um ambiente a qual eu recomendo para as pessoas. Quem quiser tá indo conhecer, vai ser muito bem acolhido, né? E com certeza vai sair com uma mensagem muito positiva para a sua vida. Lia, alguns episódios atrás, nós tivemos aqui a dupla de Van, que são dois historiadores contando fatos históricos da cidade de Campinas, que é o Diego e o Ivan. E eles nos deixaram esse presente simbólico, que é um marca-livro. Vou deixar um com você. Para mim, que gosto de livro, é um presentão. Excelente. Vai ser muito útil, né? Obrigada. Lia, você é a mentora do Caminho da Graça hoje. Sim. Porém, eu gostaria de conhecer a sua história antes disso. Tá. Você nasceu em berço evangélico? Nasci em berço evangélico, conservador. Quando eu nasci, os meus pais eram da Assembleia de Deus, lá no Rio Grande do Sul. E até hoje, no Rio Grande do Sul, os evangélicos são um pouco mais conservadores do que no restante do país, né? Então, na época que eu cresci, era muito mais ainda. Então, assim, eu fui uma menina que não podia usar calça, não podia cortar o cabelo, tinha que ir para a escola de saia, embora a gente desobedecesse e fosse com o uniforme da escola usando calça, mas, assim, era muito rígido nisso, né? Então, eu fui criada, assim, dentro da igreja, com essa mentalidade de que tem que ir para a igreja, de que tem que servir a Deus na igreja, que tem que agradar a Deus para ser salvo. E enquanto eu crescia, eu tinha um medo muito grande de ir para o inferno, né? Porque eu achava que se eu desobedecesse a Deus, ou menos do que desobedecesse, se eu desagradasse a Deus, Deus ia me pôr no inferno. Então, eu me lembro que com 15 anos eu fui ao cinema pela primeira vez. Foi uma viagem que eu fiz para a casa de um tio meu que morava em Santos. E eles levaram eu e a minha irmã tinha 13, para o cinema para a gente assistir O Máscara. E eu lembro que eu entrei no cinema assim, Senhor Jesus, não volta agora, Senhor Jesus, não volta agora. Senhor. Eu nem consegui apreciar o filme, porque eu estava com medo que se Jesus voltasse naquele momento eu ia para o inferno. Então, eu cresci muito com esse medo e eu aprendi a servir a Deus por medo de ir para o inferno. Então, minha história veio muito disso assim, tem que agradar a Deus, tem que agradar a Deus. E isso, hoje, estudando psicanálise, eu entendo que a gente aprende também nas relações humanas. Então, você acaba se relacionando com os outros nessa base de agradar. Então, eu tenho que ser boazinha para você gostar de mim. Se eu fizer alguma coisa que você não gosta, eu deixo de ser amada. Então, essa barganha, né, de ser boa para poder ser amada, ser boa para poder ser aceita. E isso é em todas as relações, inclusive com Deus. E aí você vai para aquilo que o Caio Fábio escreveu o livro Barganhas com Deus, né? Que é onde a gente abre a mente no Evangelho para entender que a gente não precisa agradar a Deus. Eu demorei muito tempo para isso, né? E aí, assim, dentro dessa história, né, de vida dentro de uma Assembleia de Deus, o que é muito valorizado é missões, as pessoas serem missionárias. Então, eu tinha eu achava que na época a gente falava que era um chamado para ser missionário. Hoje eu entendo que era um sonho que foi construído dentro do ambiente onde eu fui criada. Então, tinha aquela coisa de ser missionária. Então, para ser missionária, você tinha que ir para o seminário estudar a Bíblia. Então, aos 19 anos, eu já estava decidida que eu ia para o seminário. E um pouquinho antes de 19 anos, nessa viagem que eu fiz para Santos, eu conheci uma pessoa. E aí a gente começou a namorar por carta. Na época não tinha e-mail, não tinha internet, era tudo por carta. E aí a gente decidiu, então, que nós iríamos nos casar para irmos juntos para o seminário. Então, assim, a gente se viu
12 vezes durante um ano, se casou e foi para o seminário juntos, para sermos missionários. E foi um casamento muito difícil, eu era praticamente uma criança ainda, né? Imagina, eu tinha 19 anos, mas crescendo só dentro de casa, com o pai e a mãe, só indo para a igreja, não tinha vivência de vida nenhuma, né? E aí eu saio de casa para uma vida de um seminário, que era internato, casada com uma pessoa que eu mal conhecia. Então foram 4 anos de seminário muito difíceis, não no sentido espiritual, porque aí foi onde eu abri a mente, cresci, ganhei consciência. Mas dentro do casamento foi muito complicado, foi muito difícil, né? A gente nem se conhecia, então pensa, né? Você conviver com alguém que você não conhece. Então foram 4 anos muito difíceis em relação a relacionamento. Então nós nos formamos em 2002 no seminário e logo a gente se separou. A gente veio morar em Campinas por causa disso, viemos para trabalhar aqui. E aí se separou, ele voltou para Santos e eu fiquei por aqui. Quanto tempo de relacionamento? Foram os 4 anos do seminário, 5 anos na verdade, porque a gente morou 1 ano aqui em Campinas e depois a gente se separou. Então foi 5 anos de casamento. Mas assim, um casamento que era mais de aparência, porque a gente não tinha nenhum tipo de ligação, de entendimento, de comunhão, não tinha nenhum tipo de parceria. Era 2 estranhos morando debaixo do mesmo teto. Olha, Lia, eu posso te garantir, eu conheço pessoas que passaram por isso que você passou. Por que acontece isso? De 2 pessoas se unirem e de repente não tem essa química, mas estão juntos. É por um propósito? É por pressão da igreja? O que você poderia falar um pouco sobre isso? No meu caso, Eric, eu não sei falar pelos outros, mas no meu caso foi muito essa fantasia do ser missionário, porque aí assim, eu encontrei alguém que também tem um chamado. Então nós vamos juntos fazer, e aí assim, não vão solteiros, porque são 2 jovens, se vão solteiros vão pecar, né? E o que eles acham que vai ser pecar é transar antes do casamento. Sim. Então casa para não pecar. Então tem muito dessa fantasia aí, né, de que vamos fazer a obra do Senhor juntos. Nós 2 temos um chamado. E aí assim, como dentro do meio religioso o divórcio ainda é um tabu e na época muito maior, então assim, não existe uma possibilidade, não, a gente não dá certo, não vamos casar. A gente tem que fazer esse negócio dar certo. Então eu vejo que é nesse momento que se erguem os casamentos por aparência só, porque aí precisa ficar junto, não quer pecar, não, que seria no caso o divórcio, não quer escandalizar, porque nesse meio também tem muito isso, do escândalo, né? O que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar. Então, cria-se uma vida de aparência, para que as pessoas pensem que está tudo bem, mas as 2 pessoas do casamento estão mortas, né? Mortas por dentro. E isso nunca é saudável, né? Certo. Bom, nós vamos voltar para 2002, mas eu queria aproveitar esse gancho para te perguntar, qual que é a sua visão e seu entendimento sobre o pecado? Muito. O que é pecado, afinal de contas? Exato. Ótima pergunta. Porque o pecado existe, de alguma forma. A maldade no mundo acontece, né? Uhum. E aí, o que é o pecado para você? Qual o seu entendimento? É interessante porque a gente está fazendo uma série de estudos lá no Caminho da Graça exatamente sobre isso, né? Mas eu queria, antes de responder a sua pergunta, dar uma pincelada sobre o que é o Caminho da Graça. Acho que muita gente pode estar ouvindo e não sabe o que é Caminho da Graça, né? O Caminho da Graça é um movimento de pessoas que amam a Deus, que amam o Evangelho de Jesus, que seguem a Jesus, que são discípulos de Jesus, mas necessariamente não estão em alguma instituição religiosa. Então, assim, há muitos casos de pessoas que não deixam de seguir a Cristo, mas se decepcionam com a instituição e não conseguem mais se ver dentro de uma instituição. Então, o movimento Caminho da Graça está para abraçar pessoas que amam a Jesus, mas não se veem mais dentro de uma igreja institucionalizada. Então, nós somos uma igreja, porque nós entendemos que a igreja é o corpo de Cristo. Então, nós amamos a Deus, somos uma igreja. E como igreja a gente se reúne, mas não debaixo de uma instituição, não debaixo de um CNPJ, não com regras de CNPJ. Então, esse movimento aconteceu por causa do Caio Fábio, né? O Caio Fábio que começou tudo isso e espalhou pelo Brasil. Então, no Brasil, em várias partes do Brasil, a gente tem o que a gente chama de estações do Caminho da Graça, que é o lugar onde as pessoas se reúnem, né? Então, tem lugares que as pessoas vão para uma praça, no Rio de Janeiro eles vão para a praia, a gente já fez aqui em Campinas nos lares, e hoje a gente alugou um lugarzinho onde a gente se reúne num lugar mais... Então, assim, o movimento Caminho da Graça é um movimento de gente que ama Deus, mas que não está ligado a nenhum tipo de instituição religiosa. Seria tipo, onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em nome de Cristo, ali ele estará. Né? Aí está a igreja. Se é numa praia, se é num 4 paredes. Exatamente. Né?
É a igreja está ali. E a gente tem estudado isso sobre o pecado que você me perguntou.